Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho finalmente responder a uma tag em que a Dora me marcou. A tag chama-se 42 perguntas literárias, acho que o nome diz tudo, e vocês provavelmente já viram isto noutros canais, eu também. Portanto a tag não vai ser assim tão respondida a pé de porco, como a Dora costuma dizer, mas a verdade é que eu já não lembro da maior parte das perguntas, portanto as respostas serão efetivamente pouco pensadas, como ela assim sugeriu. Antes que eu me esqueça, porque eu esqueço-me sempre de marcar pessoas nas tags, eu vou tagar não pessoas dos canais, mas pessoas com um blog, porque gostaria que vocês fossem lá espreitar estes blogs que eu vou dizer. Eu vou marcar a Silvana, do Por Trás das Palavras, a Mar, do, eu acho que é Marritz, salvo erro, e Inês, do Livros e Papel. Eu não sigo muitos blogs, porque os canais já me consomem há algum tempo, como vocês devem calcular, mas eu normalmente há alguns que eu vou espreitando e nomeadamente opiniões que eu vou procurando no Goodreads, quando me interesso por algum livro. Há pessoas cujos blogs eu abro nessas alturas quando vejo os links das opiniões. Portanto, vou passar também esta tag para os blogs, se é que elas ainda não a fizeram. Por isso, são 42 perguntas e eu vou responder o mais brevemente que eu conseguir para este vídeo não ficar gigante. E portanto, vamos lá. Pergunta número 1. Gostas de ler? Vejam o nome do canal, não é? 2. Qual foi o último livro que leste? Qual a tua opinião sobre ele? Eu devia fazer um vídeo sobre este livro. Na verdade, eu devia fazer um vídeo sobre tudo o que leio, não é? O último que eu terminei foi A Devastação do Silêncio, do João Reis. Mas li-o colado a um livro chamado Quando o Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa, que é da Judith Kerr, salvo erro. Ambos sobre a Segunda Guerra Mundial, ambos muito bons. Eu tenho que falar disto. 3. Com que frequência lês? Todo dia, toda a hora, qualquer rótulo. Por exemplo, eu estou a olhar para a câmera neste momento e estou a ler as letras que têm à volta da lente. Pronto, eu acho que isto vocês compreendem. Mas sim, ler literatura efetivamente praticamente todos os dias. Pode ser um parágrafo, pode ser um livro inteiro, mas eu pelo menos tento. 4. Qual foi o último mau livro que leste? Na verdade eu li 3 assim muito seguidos, portanto eu nem sequer sei dizer qual foi o mais recente dos 3, mas eu sei que li no verão estes 3 e detestei todos, por cada um desses motivos. Foi aquele do caso do Eric Ebert, ou como é que aquilo se chama? Não, muitas páginas. Outro que eu não gostei nada foi aquele do A Todos os Rapazes que Amei, porque até o Diário de Sofia, quando eu tinha idade para ler esse género de livros, era melhor que aquilo. E o Se Eu Ficar, da Gayle Forman, que também parecia um livro espírita, e não. 5. O que te faz não gostar de um livro? Olhem, sobretudo, se calhar estou a dizer isto porque o caso do Eric Ebert está muito na minha cabeça. Detesto livros com páginas a mais. Eu acho que escrever palha, conversas, diálogos sem interesse. Só para um livro de ter 600, 700 páginas e uau, eu escrevi um calhamaço. Não, detesto. Também não gosto quando um livro tem falta de páginas, ou seja, quando sabe a pouco. Mas o palha sinto que estava a fazer perder o meu tempo e não é necessariamente sinónimo de qualidade. 6. Gostarias de ser escritora? Neste momento, não digo que isso não mude um dia, mas gostava de trabalhar num meio editorial, que eu acho que é uma pretensão que muitos de nós temos, e eu acho que poderia fazer um bom trabalho na parte da divulgação. 7. Um livro que influenciou a tua vida? Eu não posso dizer que há algum livro que me fez agir de determinada forma, não é? Naquele momento específico, porque o li. Mas alguns livros fizeram-me ver determinadas pessoas ou determinadas situações de maneira mais condescendente. Um que eu me lembro que me abriu os olhos, de certa forma, foi o Fala-me de um Dia Perfeito. Eu na altura li-o, ele nem sequer tinha sido em Portugal, portanto nem sequer li com este título. E a questão que está lá, não é? Acabou por me ser mais próximo do que aquilo que eu gostaria que fosse e fez-me, pronto, pelo menos tentar agir de outra forma com quem pensa no suicídio. 8. Lês literatura erótica? Por norma não, mas não quer dizer que se o livro me aparecer à frente, se alguém o recomendar, que eu não o leia. Simplesmente não é uma coisa que eu faça recorrentemente. 9. Escreverias um romance erótico? Se eu fosse escritora e tivesse que escrever alguma coisa, o romance erótico não seria o último género que eu iria escrever. Por exemplo, mais depressa escrevia um romance erótico do que uma distopia ou ficção científica. Não domino sequer, não tenho imaginação para isso.
mas não é uma coisa que eu tenho essa pretensão de todo. 10. Qual é o teu livro e ou série favorito? Esta pergunta é muito difícil para um leitor, não é? Se eu disser o Harry Potter vai ser algo muito previsível, mas é de facto uma série que marcou uma geração. Reparem, quando eu digo geração, percebem que é um espectro de anos, não é alargado. Mas, curiosamente, o Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz. Eu gosto muito daquele livro, eu acho que também a altura em que eu li fez muita diferença, mas eu gosto efetivamente daquele livro. Não sei se será um dos favoritos da vida, mas neste momento é sempre aquele que eu dou, porque sinto-me confortável com afirmar isso, porque acho que ele preenche todos os meus requisitos, nomeadamente o não ter páginas a mais. 11. Escritor ou escritora favorito ou favorita? Eu gosto muito do Afonso Cruz, gosto do Walter Ugumem. O registro é, não é assim, igualmente dark. Não bom sentido, não estou a dizer que seja mau, muito pelo contrário. Gosto muito desses. E de resto, eu não acho que possa dizer assim que há um escritor que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto dos livros da Agatha Christie e reconheço-lhe o mérito. E isso não me faz, por muito provavelmente não me faz ficar acordada a noite inteira a ler a Agatha Christie. Mas enquanto com ele já aconteceu. Mas também gosto da Agatha Christie, de alguns policiais. Mas não há assim muitos autores que eu possa dizer este é o meu favorito, porque nem de todos eu li assim tantos livros quanto isso, para poder afirmar que gosto muito do estilo deles, não é? Só com um livro, por muito que tenhamos adorado aquele livro, não quer dizer que seja o nosso escritor favorito. 12. Género literário favorito. Muito provavelmente, eu não sei se isto é um género, o drama talvez seja um género, mas eu tenho tendência para gostar de livros, sejam ficção ou não ficção, sobre culturas diferentes, sobre a questão da religião, sobre catástrofes nucleares, do que for, mas tudo que me faça pôr no lugar do outro, que normalmente é trágico, eu gosto disso. Portanto, não gosto do que aconteceu, mas gosto de livros que me põem a pensar e que me fazem, né, sair daqui, né, como se isto fosse um filme, sair daqui e aparecer, sei lá, na Bielorrússia, no meio de Chernobyl, ou né, no país com a religião muçulmana em que as mulheres têm uma série de restrições, percebem? Eu gosto de livros que me fazem quase teletransportar para outras realidades. 13. Género literário que não lês. Não há nenhum que eu não leia, que eu diga, não vou ler isto. Reconheço que tenho tendência para não gostar de livros de autoajuda, neste momento da minha vida, e espero nunca gostar, porque é sinal que não estive numa fase que me, de certa forma, levou a gostar deles e a reconhecer que eles podem mudar a minha vida. Não é que eu não os leia, simplesmente até hoje não gostei de nenhum. E um género que eu ainda não li, não por nenhum motivo em especial, não calhou, foi o Led Lit. 14. Ficas sempre na tua zona de conforto na leitura? Não, e a prova disso é que leio livros que não gosto. Muitos deles eu não os acabo, mas outros efetivamente chego até ao fim e só assim é que posso dizer que não gosto deles. 15. Livros físicos ou e-books? Neste momento, físicos, até porque descobri as bibliotecas e, portanto, são livros físicos, efetivamente. 16. Onde aprendeste a ler e ou quem te ensinou as primeiras letras? Eu aprendi efetivamente a ler na escola primária. Eu apanhei aquela fase em que o ensino pré-escolar começava a aparecer, mas pelo menos na minha zona ainda era algo pago. E portanto, como eu tinha o meu avô para tomar conta de mim, os meus pais obviamente não gastaram dinheiro a colocar-me no ensino pré-escolar, que na altura ainda não era muito falado. Portanto, eu aprendi a ler efetivamente na escola primária, mas cheguei à escola primária já a saber os números, as cores, as coisas todas. E as vogais, que foi a minha mãe que me ensinou em casa. Mas ler foi com a professora Maria de Fátima. Os teus hábitos de leitura mudaram depois de teres o blog ou o canal? Mudaram no sentido em que eu me obrigo, entre aspas, a ler mais. Não quer dizer que faço isto com ler como uma obrigação, não, mas é uma forma de se ler é um hobby. O facto de ter um canal e de querer publicar alguma coisa ou que terminar aquele livro porque alguém me deu opinião ou qualquer coisa, faça com que eu dedique mais do meu tempo livre a este hobby e não a outros qualquer, percebem? Portanto, há uma obrigação que no fundo não é uma obrigação, simplesmente é canalizar o meu tempo livre mais para aqui e menos para culinária ou para séries, outra coisa qualquer que eu goste. 18. Livro favorito na infância? Não é que eu tivesse muitos livros na infância. Eu gostava muito dos livros da Anitta, quando a Anitta era Anitta e não Martine.
não é? Gostava muito desses livros, tinha alguns. Isto numa primeira fase. Eu acho que não tinha o livro, mas eu gostava muito da história do macaco do rabo cortado, que era a minha mãe que me contava. Já ofereci este livro há muitos anos a primos meus, pequenitos. E depois, numa fase posterior, sim, devorava aquilo que fosse uma aventura, Triângulo J, Arrepios, Clube das Chaves. Não me lembro de quase nenhum, mas eu efetivamente gostava muito. 19. Personagem favorita. Até hoje eu responderia sem dúvidas a Elizabeth na trilogia Millennium. Não li os outros livros para a trilogia. Gostei bastante mais recentemente de uma personagem que tenho que fazer um vídeo sobre esse livro, que é a Cira do Tempo Entre Costuras. Porque ela tem ali dois ou três momentos muito girl power que eu gostei muito. 20. Algum livro já te transportou para outro lugar? Já, como eu já disse, por exemplo, o Velozes de Chernobyl, que basicamente quase foi um teletransporte daqui para a zona da central nuclear, os arredores, e isso para mim faz de um livro um bom livro. 21. Livro que gostarias que tivesse uma sequência. Normalmente eu não gosto muito de trilogias, séries, o que for, mas O Tempo Entre Costuras, por exemplo, eu acho que aquele fim deu vontade de um segundo livro. Aliás, eu não sei se ele até não deveria ter sido dividido, mas eu falarei disso noutra altura. 22. Livro que não necessitava de uma sequência. Na linha do que eu já disse, por exemplo, O Seu Ficar, da Gayle Forman, que eu já achei tão mau o primeiro que eu não sei como é que aquilo não deu 2 ou 3, mas pronto, olha, ele está na biblioteca, qualquer dia de passar os olhos pelo 2 a ver se aquilo melhora alguma coisa. 23. Qual o teu pior hábito de leitura? Pode não ser um mau hábito, mas às vezes torna-se um mau hábito, que é quando eu começo vários livros ao mesmo tempo. Isso é bom porque nos obriga, não é, o cérebro a fazer um esforço acrescido para dividir as histórias. Por outro lado, há sempre os que são mais lidos e os que ficam esquecidos. Isso é inevitável. E depois dá-me muita ansiedade por ver que estou a ficar com um determinado livro muito tempo ali por ler e começar no fundo, isso irrita-me profundamente. 24. Quanto tempo levas a ler um livro? Isso é muito relativo. Por exemplo, no dia 1 de novembro eu li um livro, no dia 2 de novembro eu li outro livro e hoje estou a gravar esta tag, já são 12 e eu ainda não li, não terminei mais nenhum livro, não é? Tenho vários começados, mas ainda não finalicei nenhum, portanto isso é sempre muito relativo. 25. Gostas quando um livro é adaptado ao cinema e ou televisão? Gosto de ser adaptado, nem sempre gosto da adaptação. 26. Livro arruinado pela adaptação ao cinema. O livro nunca sai arruinado. O que sai arruinado é a adaptação ao cinema. Um que eu não gostei muito foi a adaptação mais recente do Jane Eyre. Acho que o filme torna-se um bocado frio, não capta a emoção do livro. Mas isso não arruinou o livro, só fez do filme, o filme mais ou menos. 27. Lês jornais ou revistas? Qual preferes? Não leio tanto quanto gostaria, principalmente porque os que eu gosto de ler são caros. Prefiro revistas, mas gosto de alguns jornais também. Portanto, eu gosto de ler o Expresso, gosto de ler a Sábado, a Corrier, mas são caros. E demoram muito tempo. E eu estou a ler livros ou estou a ler revistas. É um facto. E o facto de estarmos também na era digital, principalmente nos jornais e revistas, eu acho que nos fez perder muito esse hábito de os comprar e de andar com eles, não é? Para todo lado, com o saquinho do Expresso, pelo menos eu perdi muito esse hábito. 28. Lês na cama, casa de banho, automóvel, autocarro, praia, jardins públicos ou cafés? Eu acho que já disse isto. Eu leio em qualquer lado, menos na casa de banho. É literalmente isto. Eu já li a andar, a subir uma rua. E eu leio basicamente na cama, na casa de banho, portanto já disse que não. No automóvel leio se estiver parada à espera de alguém. Não consigo ler em andamento, pelo menos não há muito tempo, porque enjoo. Já li um parágrafo ou 2, mas não ler efetivamente. E o mesmo no autocarro, porque normalmente enjoo um bocadinho. No comboio isto já não é um problema, posso ler até ouvir de costas, porque não me interfere em nada. Na praia também leio, não tenho problema nenhum. Jardins públicos, gosto muito de ler em jardins públicos. E cafés também leio sem dificuldade, no barulho a mim não me interfere em nada. 29. Local favorito para ler? Qualquer local, desde que eu tenha tempo. Claro que se for confortável com uma cama ou sofá melhor,
mas gosto muito de chegar a um jardim público, daqueles parques, não é, de lazer, estender uma mantinha e ficar lá. Adoro mesmo. 30. É difícil concentrar-te na leitura? Se o livro for bom, não, independentemente do barulho. Se o livro for péssimo, até uma mosca me faz diferença. 31. Precisas de silêncio total para ler? Não, de todo. Até gosto mais de ler com barulho. Não muito, mas com algum barulho de fundo. 32. Quem te transmitiu o amor pela leitura? Não houve assim propriamente ninguém que lesse constantemente à minha frente, ou quisesse ler comigo, ou tivesse assim uma influência direta. Mas eu lembro de ter 2 ou 3 episódios que fizeram com que eu gostasse de ler. O meu pai não é um leitor de todo, a minha mãe também não tem esse hábito, mas sempre respeitou muito os livros e gostou de contar histórias, e para ela os livros sempre foram algo importante. E uma amiga dela tinha por hábito, e está há 20 e tal anos, oferecer-me livros e jogos didáticos. Agora isto é uma coisa normal e até acessível, encontra-se em qualquer supermercado ou manda-se pela internet, mas isto há 20 e tal anos não era assim tão comum. As pessoas não ofereciam assim tanto livros ou brinquedos que estimulassem as crianças. Portanto, essa amiga da minha mãe sempre vinha aos meus anos ao Natal, eu sabia que vinha dali qualquer coisa que eu ia gostar e que ia aprender com aquilo. Lembro-me quando fui para o 5º ano, eu tinha um primo meu, o meu primo Pedro, que andava no 9º, no salvo erro, e ele já tinha descoberto a biblioteca da escola, e ele já tinha devorado aquilo que era uma aventura e mais não sei o quê, conhecia a bibliotecária, e apresentou-me logo à bibliotecária, a Dona Sabina. Portanto, eu fiquei logo fada daquela biblioteca, que para mim era assim, um mundo, não é? Olhar à volta de uma sala e só ter livros nas paredes todas. Portanto, ele também foi uma influência nesse sentido. Mas a maior influência eu acho que foi o meu avô paterno. Portanto, ele tomou conta de mim entre os 5 e os 10. E o meu avô não sabia ler. E o facto de ele não saber ler, curiosamente, era a pessoa que mais me incentivava a estudar, a aprender. Porque ele dava muito valor àquilo que ele não sabia fazer. Ele não sabia ler, mas gostava de ter aprendido. Eu ainda tentei ensiná-lo, mas eu era muito criança e ele já tinha muita idade e não resultou muito bem. Mas eu muitas vezes lia as legendas do Rex, do Campo Polícia ou do Telejornal. O Telejornal tinha legendas, sim, não tinha rodapés na altura. Acho eu. Eu lia dessas coisas que ele às vezes não percebia. As promoções do supermercado. E foi por aí que eu percebi que ler era fundamental. Era uma independência que muitas vezes não lhe damos a devida importância. Passado este momento melancólico, a pergunta 33. Escritor ou escritora que gostarias de entrevistar? Todos, porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar por natureza. Estudei para saber entrevistar pessoas, portanto isto para mim não seria um problema. Mas, por exemplo, gostava muito, porque não, de entrevistar o Afonso Cruz e o Walter Ugumem, que além de tudo mais são portugueses e portanto não seria assim tão descabido quanto isso. 34. Escritor que daria um excelente amigo. Eu acho que alguém que daria um bom amigo, pela simpatia que transmite em qualquer momento, em qualquer circunstância, seria o Nuno Nepomuceno. 35. Livro que releste mais vezes. O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, do Jorge Amado. 36. Escritor clássico favorito. Não há assim muitos escritores clássicos que eu tenha lido mais do que um livro para dizer que o escritor é o meu escritor clássico favorito. Livros que deviam ser indicados na escola. Isto é muito difícil, porque muitos dos que eu acho que deviam ser indicados na escola já são. Por exemplo, eu descobri que esse do Quando o Hitler Roubou o Meu Coelho Cor-de-Rosa já está no Plano Nacional de Leitura e eu nem sequer o conhecia até há 2 ou 3 semanas. Alguns distópicos, se calhar, que apareceram nos últimos anos, porque dão até nomeadamente para discutir a questão do poder, não é? Das ditaduras, do poder das massas versus poder que está na cabeça do ditador. Eu não sei se eles estão no Plano Nacional de Leitura, mas acho que seria, não é? Nas várias etapas que eu acho que um leitor deve ter, nomeadamente a nível escolar, acho que uma delas devia passar por esses livros. 38. Livros que deviam ser banidos da escola. Nenhum, a menos que tivesse lá um daqueles livros de frases feitas, eu já ia dizer o nome do escritor, esses deviam ser banidos de qualquer lado, mas pronto. Eu acho que nenhum. O problema não é os livros existirem no Plano Nacional de Leitura ou nas leituras obrigatórias.
O problema é o caminho que se faz até eles aparecerem do nada, não é? Temos jovens que não leem praticamente nada e de repente, vamos estudar o sermão de Santo António aos peixes. Eles ficam, o quê? Mas isto não fala mesmo dos peixes? Isto não é literal? E é que está o problema, não é os livros, é o percurso até lá. 39. Preferes ler um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Prefiro ler um de cada vez, mas não consigo controlar-me nos últimos tempos. 40. Qual a tua política de empréstimo de livros? Nada contra, eu não tenho problemas em emprestar livros. Se me oferecer para vos emprestar algum livro, é porque simpatizo com vocês e porque confio em vocês. No entanto, se eu emprestar o livro, não me importa que a pessoa fique 1 ano ou 2 com ele. Desde que volte e meio, eu acho que é... Sei lá, acho que devia ser senso comum, que é. E já me aconteceu, acho que foi da Silvana até, que eu fiquei com um livro bastante tempo. E basicamente ia-lhe dizendo, olha, se precisares de livro, eu devolvo-te. Ainda não li, não o terminei, mas ele está aqui, não está esquecido. E acho que é uma questão quase de educação até. Agora, como quando já me aconteceu, eu pedir o livro de volta, porque já passaram 2 anos. E a pessoa, sim, até hoje o livro ainda não voltou. Não é? Aí uma pessoa fica sempre, mas porquê é que eu te emprestei este livro? Não interessa, até podemos não gostar dele, mas é nosso. E é uma questão de educação. 41. O que estás a ler? Estou a olhar para ali porque eu tenho ali os livros numa torre. Vários livros ao mesmo tempo, para não variar. Estou a ler A Morte no Nilo da Agatha Christie. Estou a ler O Pecados Santos do Nuno Nepomuceno, que já devia ter acabado, é um facto. A Carne de Deus, do Afonso Cruz, que estou a tentar. Está-me a custar um bocadinho entrar naquele livro. Estes são assim aqueles que eu tenho começado. E tenho aquele da Arte Subtil de Dizer que se... Senão o YouTube pode-me bloquear os vídeos. Mas eu não estou a gostar desse livro, não consigo. Portanto, estes são os que estão começados. Acho eu que é só isto. 42. Qual será a tua próxima leitura? Provavelmente algum dos que eu trouxe da biblioteca, que tem prazo para ser entregues, ou alguns dos que tenho aqui emprestados para os devolver, não é? Quem me emprestou. É verdade. Portanto, estou a olhar para ali na mesma. Eu tenho um livro de Valteiro Mãe por ler. Tenho O Senhor dos Anéis, que a Olga me obrigou a trazer da biblioteca. Não sei se vou lê-lo antes de devolver. Mas pelo menos ele já veio cá para casa, o que é um passo importante. Sim, eu não gosto de Senhor dos Anéis. Eu ainda não vi o 3º filme. Não me matem por isso. E acho que é só. Assim, próximas leituras da biblioteca será alguma coisa por aí, que eu irei começar em breve. E pronto, esta é a última pergunta. Está um vídeo gigantesco já neste momento, mas eu vou ver se consigo cortar alguma coisa nesta edição. Por hoje é tudo, portem-se bem e eu volto numa próxima, espero eu, com um vídeo mais pequeno. Portem-se bem. Adeus!